Oi, gente, eu sou a Jax Cani e hoje nós vamos dar algumas dicas de como preservar por mais tempo a sua foto. Bom, só contextualizando um pouco para vocês, eu cuido da parte de diagramação de álbuns aqui da Reflexos, então eu que monto os álbuns e aí fazendo, né, esses trabalhos nos últimos dias me fez pensar nesse tema, porque eu acredito que quase ninguém pensa em como é o melhor jeito para você guardar os seus álbuns, para você manusear os seus álbuns, além de também as suas fotos avulsas que você tem pela casa, os seus quadros. Então a gente pensou nesse assunto, nesse conteúdo para vocês, para dar algumas dicas de qual a melhor forma de preservar, de manusear, de cuidar dos seus arquivos fotográficos. Além disso, eu também na minha época de estágio, lá em meados de 2014, 2015, eu tive muito contato com arquivologia, museologia, porque eu trabalhava no centro histórico. Então eu tive contato com fotografia e com livros também e com vários objetos museológicos. E eu aprendi muito sobre conservação desses objetos e cuidado e preservação desses objetos. E aí eu lembrei disso, desse conteúdo, e lembrei de uma amiga que trabalhava comigo na época e que ela era formada no assunto. Na verdade, eu me formei em administração, então foi um bônus aí no meu conhecimento, né? Mas ela não, ela é formada mesmo no assunto. E aí eu chamei ela para falar aqui pra gente sobre esse assunto, para dar algumas dicas bem interessantes de como preservar melhor os seus arquivos fotográficos. Olá, meu nome é Karina de Barros, eu sou técnica de acervo no Centro Histórico Cultural Mackenzie. Foi onde eu conheci a Jaque, sei lá, em 2015, a gente se conheceu lá, e a gente fez um trabalho juntas, um início, na verdade, da reestruturação do acervo do Centro Histórico. Então, o Centro Histórico, ele é um espaço de preservação da memória da instituição, do Mackenzie como um todo, no âmbito instituto e universidade, e conta com um conjunto de acervos que tem uma característica híbrida, né? A gente tem documentos em papel, a gente tem acervos objetos, que a gente chama de museológico, e a gente tem também acervo bibliográfico. Então, no geral, a gente considera arquivístico, bibliográfico, museológico, sendo que dentro desse arquivístico a gente tem aí as fotografias, audiovisuais e tudo mais. A Jaque, então, ela participou com a gente nesse início dessa reestruturação, desse processo, e foi aí, então, que a gente se conheceu. Acho que foi a partir daí que teve esse convite. Então, estou muito feliz com o convite. Eu acho que é uma oportunidade bem legal da gente explicar para as pessoas como que ela pode preservar e cuidar dessas fotos e desses álbuns de fotografias que ela tem, todo mundo tem, né, na verdade, em casa, e a gente nunca para pensar o quanto isso preserva, guarda uma memória nossa, e se isso acabar, a gente pode não ter. Não hoje a gente trabalha muito com fotos digitais, então a gente não imprime muitas, mas principalmente até a década de 90 era muito comum, né, a gente imprimir e ter essas fotos impressas em casa, e se a gente não cuidar direito delas, elas não vão se perpetuar, elas não vão ter essa longevidade que precisa ter para garantir que outras pessoas conheçam um pouco também dessa história, daquele momento e tudo mais. Nós vamos falar então sobre três arquivos, três tipos de documentos fotográficos, né? Que seriam as fotos reveladas avulsas, os álbuns e os quadros. E existem algumas orientações gerais de armazenamento e cuidado que cabem, né, para esses três tipos de documentos. Então, eu vou pedir para a Karina falar para a gente essas orientações gerais que cabem aí para esses três arquivos. Para qualquer tipo de documentação, mesmo que a gente tenha em casa, é muito importante a gente se preocupar com a questão do clima, assim, do ambiente, né? Então, vai variar muito onde você mora, né? Se você mora numa região praiana, que é uma região mais úmida, se você mora numa região mais urbana, que é uma região que é propensa a acúmulo de sujidade, de poeira e tudo mais, então tudo isso influencia na conservação dessa sua imagem, dessa sua fotografia impressa. E também o como você vai guardar e expor isso. Então, se for em quadro, por exemplo, essa exposição direta de luz pode ocasionar um esmaecimento da cor, ela vai perdendo a cor com o tempo, quanto mais tempo ela ficar exposta à luz ou em ambientes com muita umidade.
E uma outra coisa que eu acho bastante importante se preocupar é como que você guarda esse material e, por exemplo, se você guarda ele enrolado num plástico, num elástico, num clipe, isso tudo também influencia ali na preservação desse material. Por exemplo, clipe é algo que é extremamente nocivo. Você guarda assim, bolinhos com clipe, você vai deixar toda essa marca de oxidação, né, que a gente chama, essa marca que fica do metal que vai se degradando, ele passa para a foto e é uma coisa que você não consegue tirar mais. O elástico, por exemplo, é algo que o látex ele vai derretendo com o tempo, com o calor, ou com a mudança de temperatura, e isso também adere na imagem, aí você tem que ter um cuidado ali para tirar. Cada documento, cada arquivo tem as suas particularidades, né? Tem um material diferente, tem algumas dicas aí que você pode dar pra gente para cada tipo de documento, que é o que eu falei no começo, que a gente falaria dos três, né? No caso, a fotografia avulsa, como é que a gente pode arquivar, guardar? Quais são as dicas aí que a gente pode dar pro pessoal? Fotos avulsas, elas são propensas a se perderem, né? Porque uma vez que ela não está dentro guardada num lugar ali que você não vai despertar ela, então a probabilidade dela se perder, rasgar, amassar é muito maior do que quando ela está num álbum. Então, eu acho importante você primeiro pensar em acumular elas no mesmo lugar. Você pode arquivar elas em envelopes, por exemplo. Se você achar interessante, pode separar por assunto. Por exemplo, sei lá, da festa, do casamento, da formatura, e deixando nesses envelopinhos. Podem ser até envelopes plásticos também. Agora, se você for escolher envelopes de papéis, eu sugiro que sejam papéis brancos ou de cores claras. Você pode até fazer também com uma folha de sulfite. Normalmente, em arquivos, o usual, o normal é você usar materiais que são neutros, que não tem nenhum tipo de oxidação, que não vai amarelar ou estragar com o tempo. Em casa, a gente não vai precisar, na verdade, eu acho, investir nisso, desde que você tente manter eles, sei lá, no papel claro, e se você ficar observando que esse papel está amarelando, que está oxidando, o que acontece com o tempo, troca para um outro envelope. Se você quiser identificar as fotografias, você pode fazer, de preferência, no verso e com um lápis. Caneta não é indicado, porque tinta ela vai soltar com o tempo, ela vai reagir conforme a temperatura, e isso pode estragar, por exemplo, se você colocar bolinhos de foto, vai estragar de trás, por exemplo. Ou pode até passar para frente, dependendo de qual é o material também da impressão da foto, isso também influencia. Caso de fotografias antigas, que são fotos que a gente não tem uma versão digital, eu acho que é muito importante você pensar em digitalizar. Eu acho que até as que não são tão antigas. Se são fotografias que você não tem uma versão digital, eu acho que é legal você pensar também em digitalizar elas e guardar isso no arquivo, no computador, e no caso de expor, expõe a cópia, sabe? Faz uma cópia, expõe e deixa essa guardada. Acho que com relação a álbuns, a gente tem uma questão que está relacionada ao manuseio. Então, esse álbum, ele precisa ser manuseado com cuidado. Então, a gente sabe que são vários tipos de pessoas que vão pegar esse álbum, crianças, velhos, idosos, mas é ideal, então, pensar que quando você for manusear esse quadro, ele está apoiado, para evitar que esse manuseio danifique esse suporte, sabe, a lombada do quadro, ou porque o quadro, querendo ou não, ele tem algum peso, então se você faz isso de uma forma sem muito cuidado, você, com o passar do tempo, você pode sim danificá-lo. E o acondicionamento desse álbum, eu acho que dependendo do tamanho, aí eu sei que a gente tem muito hábito de acondicionar eles como livros, né? Tipo, na vertical, assim, prateleira, por exemplo, se forem álbuns grandes. Porém, aqueles albinhos menores da década de 80, 90, eu já vi gente guardar de várias formas, mas eu acho que, pensando na melhor forma, o indicado seria vocês guardarem na horizontal, porque a horizontal não causa tanta pressão no álbum, na estrutura do álbum, porque o álbum, diferente de um livro, ele não é tão feito para ser guardado nessa posição, porque o livro ele é compactado, né? As páginas são compactadas, então dá um reforço para a lombada. O álbum já não tem tanto esse reforço.
Então, é ideal que seja na horizontal, não empilhar vários, assim, de uma vez. E se você tiver a oportunidade de guardá-los numa caixa, também é legal, sabe? Tem alguns álbuns que são vendidos com caixinhas já, sabe? Vem o álbum e vem a caixinha. Isso é super legal, porque você tem uma caixinha que está preservando o álbum lá dentro, está preservando ele não só de acúmulo de sujidade, mas também a estrutura dele, você pode guardar isso na horizontal, e até se você empilhar mais de um álbum que está dentro de caixa, a caixa já está protegendo a estrutura do álbum. E aí o último item, né, que a gente quer falar, o último documento é com relação a quadros, né? Aí só para esclarecer assim, quadros seriam só mesmo de paredes ou porta-retratos também se enquadram assim? Olha, eu acho que dá para pensar no geral, mas algumas coisas para quando você vai fixar na parede tem que ser levadas em consideração que para o quadro de mesa não faz diferença. Então, por exemplo, em relação à exposição, como eu já disse na questão das fotos avulsas, se você for expor uma foto que está num álbum, alguma coisa assim, seria legal que você tirasse uma cópia e expusesse essa cópia, porque se acontecer algum dano a esse quadro, você não corre risco de perder a imagem, né? Você está expondo a cópia. Na questão de pendurar na parede, é muito importante você pensar de qual é o lugar que você está escolhendo para colocar esse quadro na parede. Por quê? Áreas molhadas, como banheiro, cozinha, lavanderia, elas são mais úmidas, são locais mais úmidos da casa, passa encanamento, pode acontecer acidentes, como quebrar algum cano e vazar para a parede, ou às vezes você mora numa residência, como a minha irmã aconteceu com ela, ela mora numa casa, morava, que batia muita chuva numa das paredes e essa parede umedeceu e estragou o quadro. Então, esse tipo de coisa é muito comum acontecer. E se você pensar que o quadro, ele é um sanduíche, né? É madeira, papel e vidro. Esse sanduíche, ele é muito propenso a criar um microclima e gerar fungo, qualquer coisa, se essa parede for úmida, principalmente. Então, se você for escolher um lugar para colocar o quadro, até pela questão de segurança ali da hora de bater o prego também, escolhe um lugar que não seja próximo dessa área molhada, para não correr de pegar um cano também, enfim, se acontecer um acidente, isso não danificar o quadro. Um lugar que tenha também menos incidência do sol, porque quanto mais sol vai tendo nessa imagem, ela vai esmaecer essa cor, com o passar dos anos, às vezes vai demorar muito tempo para a cor ficar clarinha, para perder a cor, mas vai perder. Se vocês observarem fotografias lá em casas de pais e avós, essas fotografias estão expostas há muito tempo, elas já estão com uma cor mais clareada, assim, por causa mesmo dessa questão da incisão do sol, porque a quantidade de lux ali do sol, ela é realmente danosa. Se vocês observarem em exposições, muitas vezes só tem ali, se vocês observarem, não tem janelas, né, em salas de exposições, e quando tem, normalmente o quadro não está numa posição que incide muito diretamente, normalmente é só uma luz específica ali em cima do quadro, então justamente por isso, assim, para evitar. Acho que quanto ao quadro é isso. E o quadro de mesa, ele tem essa mesma questão do microclima, né, de vidro, papel e tal, mas eu acho que por ele estar numa mesa, não estar numa parede que às vezes passa essa umidade, eu acho que a probabilidade de danificar é menor. E uma outra pergunta, e tem relação também com a minha época de estágio, né, que eu lembro que eu tinha algumas vezes que limpar alguns livros. E querendo ou não, por mais que você coloque numa caixa, que você guarde num lugar fechado, sempre vai ter aquele pozinho, né? Porque a gente sabe como é que é poeira, como é que é pozinho. Então sempre vai ter, às vezes até imperceptível, mas eu acho que, apesar de não ser uma coisa que precisa ser feita com frequência, mas pode ser feita, né, em algum tempo, assim, ou vai haver necessidade. Aí como que pode ser feita essa limpeza? Né? Acho que tem gente que pensa que pode passar produto, que pode usar alguns meios que eu acho que não são permitidos, né? A fotografia ela é um pouco sensível. Eu não recomendaria passar nenhum tipo de produto, porque eu acho que é um processo mais para uma pessoa que conhece, entende. Eu, por exemplo, trabalho com isso, mas eu não arriscaria, assim, tipo, mexer com, por exemplo, fotografias do acervo, quando a gente precisou fazer a limpeza de verdade disso, tipo, os negativos de vida. A gente contratou uma pessoa especializada, porque ela sabia qual que era o produto químico que poderia ir ali, que não ia tirar a cor daquilo, que não ia estragar.
Agora, pensando assim no âmbito mais de casa, tô tentando pensar assim, se eu fosse fazer aqui em casa. Eu acho que o primeiro ponto é você sempre tirar foto. Se é um álbum que está exposto, um quadro independente, que seja, está sempre exposto, sempre tira o pó. Porque você vai estar, de alguma forma, fazendo alguma ação de preservação disso. A preservação de qualquer tipo de documento, ela tem que ser constante, igual na nossa casa. Você não vai esperar quebrar um cano, você vai estar sempre de olho na lâmpada, sabe? Tipo, ela está quase acabando, então você já vai estar quase queimando, você já vai ficar de olho. Então, é igual para preservar acervos em museus, e acho que na nossa casa é basicamente isso, assim. Você não vai guardar dobrado para depois você tentar tirar o vinho. Você pode guardar ele aberto, por exemplo, sabe? Você pode guardar esse documento aberto, essa foto aberta, sem precisar dobrar, sem precisar danificar. Então, é você manter uma rotina ali de ações de preservação. Então, eu aconselharia, se é um álbum que está sempre exposto, tira pó com frequência. Se porventura você se deparar com uma situação na qual ele está com um pó ali mais incrustado, eu não recomendo você usar nenhum tipo de líquido para fazer isso, né, químico ou água, qualquer coisa, porque a gente não sabe qual é a reação que isso pode causar nesse tipo de foto, impressão que você tem. Teria que ser tipo uma limpeza seca, sabe? Ou você pega um paninho e vai limpando foto por foto, não sei como que é, ou página a página do álbum, ou você pode fazer, sabe, fazer tipo um cotonete, pegar um palito, colocar um algodão assim e esfregar assim na superfície. Sem ficar fazendo muito. Por exemplo, no caso de vamos pensar ali, uma foto que mofou. Aí você vai ter que ter uma certa paciência, um cuidado, e aí com esse cotonetezinho que você pode fazer, ou pode pegar o cotonete mesmo, e limpando de uma forma sem pressionar muito, porque aquela umidade, ela pode ter tirado um pouco da cor ali da foto, se você ficar espalhando muito ou pressionando, você vai piorar a situação, mas você vai ter que tirar, então, sabe, fazendo uns movimentos circulares, talvez, limpando ali, sempre de uma forma delicada, assim, porque como a gente não sabe qual é de fato a impressão desse material, então você não sabe se sabe, passar com muita força você vai estragar. Mas sempre a seco, nunca use nenhum produto, nem água, ou um paninho seco, ou um algodão, sabe? Pode ser enrolado no papel, ou pode ser um cotonete, ou pode ser com a mão mesmo, assim, passando com cuidado. E devagar, com paciência, se for uma situação muito crítica, né? Eu achei super bacana as dicas que você deu aí pra gente. Como você falou no começo, é preservação de memórias, né? A gente usa esse termo, claro, preservação das fotos, dos álbuns, mas a pessoa não tá preservando simplesmente um objeto, né? Ela tá preservando a memória dela. É algo que, com certeza, todo mundo tem muito carinho pelas suas fotografias, pelos seus registros, né? E aí chegar e se deparar com algum documento estragado, por não saber, né, como cuidar, como armazenar. Então é por isso que a gente criou esse conteúdo. Eu agradeço muito a sua presença, por você ter aceitado o convite. Deu dicas ótimas aqui pra gente, esclareceu bastante coisa. Então, que você tenha muito sucesso no seu trabalho, continue fazendo o que você tem feito, que com certeza tem sido muito importante mesmo, né, para a preservação da memória, como do centro histórico que você trabalha, mas é história, né? Então, com certeza é muito importante esse trabalho. E é super bacana ter você aqui falando isso pra gente. É muito legal poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que está tão presente na minha vida e na vida de todo mundo, mas às vezes a gente acaba não sacando, não percebendo isso. Então, tipo, isso que você falou, são memórias, as fotos são mais do que documentos, né? Elas carregam ali alguma coisa muito nossa, muito de cada um. Então é importante a gente ter uma atenção com esses tipos de documentos. E eu estou super feliz que você me convidou para fazer isso. Agradeço o convite. E se precisar de mais alguma coisa, estamos aí para falar e ajudar o pessoal. Então, esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que coloquem em prática com os seus arquivos de fotos para que vocês tenham essa memória por muitos e muitos anos e que não percam nenhuma fotografia, nenhum álbum, que não seja estragado de nenhuma forma.
Então, comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo, se foi útil para você e compartilha aí com seus amigos, com quem você conhece. Continue acompanhando nosso trabalho da Reflexos Produtora, nossos ensaios, os nossos trabalhos com álbuns também que a gente faz. E continue aí com a gente. É isso aí, pessoal. Obrigada!